Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora sobre a teoria geral dos sistemas. A TGS, ou Teoria Geral dos Sistemas, ela é uma disciplina ou ela é uma teoria que ela envolve várias áreas do conhecimento, tá? Então nós iremos falar um pouco dessa abordagem em que está fortemente direcionado em qualquer área do conhecimento. Ela está dentro das áreas computacionais, como das engenharias, e vocês podem até se surpreender de onde é que foi que surgiu essa teoria. E essa teoria ela é utilizada largamente por todas essas áreas, por outras áreas do conhecimento. Bem, o idealizador, né, ou o teórico dessa teoria foi o Ludovic von Bertalanffy. O Ludovic, ou Bertalanffy, ele era biólogo. Então, ele, por meio das suas pesquisas e do seu contato, né, com os seus estudos, ele elaborou a teoria geral dos sistemas. Se ainda isso não ficou claro, eu espero que isso fique claro depois, posteriormente, até o final do vídeo, embora a gente não tenha entrado precisamente no conceito. Então, o que será que tem a ver a biologia em relação às outras áreas do conhecimento? Mas a TGS ela afirma que se deve estudar os sistemas globalmente, envolvendo todas as partes e as interdependências de suas partes. Tá? Então, o Ludovic, dentro da biologia, ele entendeu que todos os organismos, né, eles estão interligados ou ligados de alguma forma. Por isso, sistemas. Então, existem três premissas básicas dos sistemas. Os sistemas eles podem existir dentro dos sistemas e os sistemas eles podem ser abertos, tá? Tá escrito assim, são abertos, mas podem ser abertos. A gente vai ver que tem outro tipo de sistema, que é o fechado. As funções de um sistema dependem de sua estrutura. Se você ainda não entendeu o que é sistema, acredito que você irá entender agora quando se diz que os sistemas eles envolvem todas as suas partes interdependentes. Bom, o que é um sistema? O sistema ele é um conjunto de partes, tá? É um conjunto de partes. Vamos avançar, porque daí fica mais claro depois. Bem, a TGS, né, a Teoria Geral da Administração, ela trouxe vários conceitos, mas o que de fato realmente interessou a todas as outras áreas do conhecimento foi justamente aquilo que se refere à teoria de sistemas. Então, a teoria de sistemas ela permite reconceituar os fenômenos dentro de uma abordagem global, permitindo a inter-relação e a integração de assuntos que são, na maioria das vezes, de naturezas completamente diferentes. Então, olha lá. Sistema. Quando nós falamos de um carro, na verdade, nós estamos falando de um sistema. Nós estamos falando de um sistema veicular, um sistema móvel, um sistema que permite locomoção. Agora, esse sistema que permite locomoção, ele não permite por si só, porque dentro desse sistema há um conjunto de subsistemas que irão permitir a locomoção do veículo. O motor, a roda, a ignição, os bancos e assim por diante. Então veja, você tem um sistema que é o veículo, que é o carro,
E dentro dele você tem subsistemas. Da mesma forma como o nosso corpo é organizado, né, por sistemas. Nós temos o sistema respiratório, sistema alimentar, sistema nervoso. Esses sistemas, eles têm as suas operações. No entanto, eles estão em um sistema maior que é o corpo. Porém, eles têm funções individuais, né? Eles têm funções próprias. Se você pegar, por exemplo, um motor e remover do veículo, você consegue ligar o motor, mas o carro não estará em movimento, porque há ausência de uma das partes. E todas as partes, voltando à questão do veículo, assim como do ser humano, e todas as partes dependem uma da outra. Novamente o exemplo do veículo, do carro, a bateria. Se você não tiver a bateria no veículo, você não consegue dar partida no carro. É necessário que se tenha bateria. Por sua vez, o carro em movimento alimenta a bateria. Perceberam a interação, a correlação que Bertalanffy estava fazendo em relação aos sistemas do ambiente, os orgânicos? É a mesma relação que há com qualquer sistema. Sistema elétrico, né? Então, por exemplo, sistema elétrico de uma residência. Você tem a energia que chega da Copel, que vai até um relógio, que vai distribuir, que vai até um disjuntor, que depois haverá uma ramificação para cada cômodo da casa, e cada cômodo da casa tem o seu interruptor. E nenhum interruptor, obviamente se a ligação estiver de acordo, nenhum interruptor ele irá interferir num outro cômodo. Então, se eu acender a luz da sala, não vai acender a luz no quarto ou tampouco apagá-la, porque são sistemas únicos. No entanto, a energia é a mesma. Então, o conceito de sistema ele proporciona uma visão compreensiva, abrangente e holística, ou seja, você consegue ver o todo e as suas partes. Então, a totalidade representa mais que a soma das partes. Por quê? Voltamos então ao veículo, ao carro. Poderia ser com o corpo humano ou qualquer outro objeto a ser analisado como sistema. Desmonta-se o carro, todas as peças responsáveis, né, ou que há dentro de um veículo. Eu já não tenho mais um veículo. Eu já não posso olhar mais para aquelas peças e dizer, estou vendo um carro. Não, você não está vendo um carro. Você está vendo sistemas. Você está vendo peças. Você está vendo motor, por exemplo. O motor, por sua vez, é um outro sistema que vai haver outros sistemas dentro dele. Compreende? E se você desmembrar, você não está vendo mais o motor, mas você está vendo as partes, que são subsistemas, que podem ou não formar aquele motor. E irá formar o motor porque foi organizado para aquilo, foi desenvolvido para aquilo. A mesma coisa o corpo humano. Você remove o coração. Você não está vendo um corpo humano, você está vendo um coração. Ok? No entanto, aquele coração, ele pertence ao corpo humano. Não tem como, por exemplo, o pulmão fazer o mesmo que o coração faz. Nem o rim fazer o que o pulmão faz. Porque eles foram organicamente criados, feitos para executarem exatamente aquela operação. Então não tem como um sistema que está criado, né, digamos assim, para aquela finalidade, exercer uma outra. Não tem como o coração filtrar o sangue, ele bombeia o sangue, ele não filtra. Não foi criado para isso. Não tem como
o banco alimentar a bateria, né? Não tem como o banco ele fazer a vez do volante, não foi criado para isso. Então, os sistemas, eles possuem uma especificação e que forma o total. Cada parte é responsável pelo desempenho do total. Então, o conceito geral de sistemas, ele passou a exercer significativa influência em várias áreas do conhecimento. Na física, na administração, na informática, em várias outras áreas, nas engenharias. Então, as empresas, por exemplo, os sistemas e as empresas, eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque uma empresa também é uma divisão de subsistemas. Exemplo, eu tenho o sistema contábil, eu tenho o sistema produtivo, eu tenho o sistema logístico, eu tenho o sistema de recursos humanos, eu tenho o sistema de estoque, entende? Então, uma empresa também é um sistema. As ideias, né, já que nós estamos falando de criatividade e inovação, elas devem observar as coisas a partir do enfoque sistêmico, porque as coisas elas estão relacionadas. Então, quando se tem uma ideia, naturalmente você está associando ou você está direcionando aquela ideia, aquele pensamento, aquela reflexão a alguma coisa que está no meio natural das coisas. Então, um conceito de sistemas, né? É um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado. São elementos interdependentes, coração e pulmão, e interagentes, há uma relação entre eles, há uma relação. E que formam um todo organizado, o corpo humano. É claro que só o coração e só o pulmão, ou só o rim, ou só esses três não irão formar o corpo humano. Eu preciso dos elementos completos. Também é um conjunto de partes reunidas que relacionam entre si, formando um todo. E é um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado cujas características são diferentes das características das unidades. O meu braço ele não é o pulmão e eu não faço com o meu pulmão o que eu faço com o meu braço. Correto? Componentes da tecnologia da informação e que seus recursos e de seus recursos integrados. E também de empresas e vários subsistemas, são conceitos, né? A disciplina, por exemplo, o curso de engenharia ou o curso de ciências da computação. O curso ele é envolvido de vários outros subsistemas. Esses subsistemas seriam as disciplinas. Os aspectos mais importantes do conceito de sistema é a ideia de um conjunto de elementos interligados para formar um todo. Então, um sistema ele é um conjunto de elementos que estão ligados e que formam um todo. Se eles estão ligados, existe uma interação entre elas. Embora essa interação ela pode ou não influenciá-la. Vai depender, por exemplo, da configuração do sistema. Por exemplo, a energia elétrica de um domicílio, de uma residência. Eu tenho os interruptores isolados para cada quarto, para cada cômodo, e um não interfere no outro. Porém, a distribuição de energia é a mesma.
algumas características básicas, que seria o propósito ou o objetivo do sistema. Que eles são definidos pelos arranjos de suas unidades ou elementos, ou seja, suas funções são definidas. Eu não consigo, novamente, fazer com minha mão o que eu não ouço, por exemplo, com a mão. Eu ouço com os ouvidos. Então, esses arranjos eles já estão definidos. Existe uma totalidade, né? Qualquer estimulação em qualquer unidade do sistema afetará todas as unidades. Então, veja, por haver uma interação entre as partes dos sistemas, qualquer dano ou qualquer influência que há vai influenciar todas as partes. Por exemplo, se eu tenho um problema respiratório, consequentemente eu vou ter um problema pulmonar, que vai afetar, por exemplo, talvez a bombeamento de sangue e assim pode ocasionar vários outros problemas, afetando todo o organismo do corpo humano. Então, tipos de sistemas. Quanto à sua constituição, quanto à constituição de um sistema, o sistema ele pode ser físico ou abstrato, certo? Quanto à natureza, fechado ou aberto. Então, o exemplo de um sistema físico é uma empresa, por exemplo. Uma empresa é um sistema físico. Agora, um sistema abstrato ou conceituais. Um sistema abstrato ou conceitual, ele pode ser uma ideia. Porque a ideia ele é um elemento abstrato. Ele não é um elemento físico. No entanto, essa ideia ela pode estar constituída de várias outras interações com o mundo físico ou não. Certo? Então, quanto à natureza, fechado e aberto. Um sistema aberto é muito fácil de compreender. Qualquer sistema que haja interação externa, ele é um sistema aberto. Qualquer sistema que haja interação com o ambiente externo, ele é aberto. Essa interação é troca de coisas, certo? O fechado é o contrário, ele não tem interação com o ambiente externo, ok? Ele não interage com o ambiente externo. As empresas, por exemplo, elas são abertas, são sistemas abertos. Fechado, nós podemos pensar no Sol. O Sol é um sistema fechado, certo? O Sol ele se digamos assim, ele se consome. Não existe um duende lá em cima jogando lenha no Sol para que ele queime. Então ele é um sistema fechado. Bem, um sistema ele tem comportamento probabilísticos e não determinísticos, pois seu comportamento nunca é totalmente previsível. Eu posso amanhecer muito bem hoje e amanhã estar com o pé inchado, posso estar com... Ou seja, alguma falha no sistema, né? Então, existe uma grande possibilidade, eu espero que sim, que amanhã eu acorde muito bem, mas existe também uma possibilidade, mesmo que remota, que não, porque há essa probabilidade, né? Mas não há uma determinação, não, é 100%. O ser humano ele foi criado para existir 100% saudável, né? Nessa dimensão probabilística eu não posso afirmar isso. Bem, os sistemas eles possuem parâmetros e esses parâmetros são a de entrada, saída, processamento,
retroalimentação e ambiente, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Eu tenho aqui as entradas, ok? O processamento, olha só que bonitinho desenhar aqui, a saída. Então aqui, ó, eu tenho a entrada, o processamento e a saída. E eu também tenho a retroalimentação, que também pode ser chamado de feedback, que são as respostas que podem vir ou não da saída. Aqui então é a retroalimentação ou feedback. O ambiente é aquilo que envolve aquele sistema, ou é aquela relação que o sistema tem com algo, ok? Então veja, vamos pensar na seguinte situação de um sistema empresarial. Então, entrada poderia ser os insumos ou matéria-prima. Ele vai passar para o processo de produção, a matéria-prima ela vai ser processada e vai ser transformada em algo. E depois isso sai em forma de produto, que é a saída. Esse produto ele vai trazer respostas para esse sistema. Uma forma de resposta é o lucro, né? Uma forma de resposta é a não aceitação do comércio, pesquisas que podem ser realizadas e tudo mais. Pensando, por exemplo, no meio computacional, a entrada de algum dado de informação, o processo de processar essa informação e a saída, aquilo que nós vemos no monitor. Okay? Que pode ser realimentado novamente em alguma planilha e etc. e tal. Tá? Para a engenharia, você tem, por exemplo, as transformações das tecnologias que podem criar novas melhorias e trazendo novos conceitos, e isso estar dentro de um ciclo rotativo, né? E assim por diante. Então, os sistemas, e aqui tem que ficar claro que isso é próprio dos sistemas abertos. Os sistemas computacionais, eles funcionam conceitualmente exatamente dessa forma. Tá? Exatamente dessa forma. Então aqui, ó, é um desenho mais bonitinho, né? Então eu tenho aqui várias situações que podem acontecer no processo de entrada, processamento e saída, que pode ser dados, energia, algum tipo de matéria, e a saída pode ser informação, pode ser energia e pode ser algum tipo de matéria também. Tá? Então, esse processo que envolve os sistemas abertos, eles estão em todos os conceitos de qualquer área de conhecimento. Todos. Volto a repetir, isso é mais evidente, mais claro na parte computacional. Mas em todas as áreas isso é evidente. E isso é pertinente justamente no processo de pesquisa. Embora nós não tenhamos falando de forma abrangente de pesquisa e desenvolvimento, mas nós já temos aqui um conceito que é a forma como as organizações elas podem adquirir conhecimento. Todo o processo adquirido numa forma elaborada do processo assim de investigação, né?
você observa alguma coisa, você analisa aquele alguma coisa, você reflete sobre aquilo. Tudo isso está dentro de um processo de entrada, de processamento e de saída de alguma coisa. Então a ideia, ela pode ser o resultado disso tudo. O processo criativo, ele é o resultado disso tudo. Onde você tem entradas, né, de diversas formas, o seu pensamento que vai articular e processar toda aquela informação e vai dar um resultado X. Ele pode ser um resultado positivo ou um resultado negativo, sem problema algum. Mas você refletiu, você pensou, você gastou energia, você utilizou de tempo, investigou aquilo, né, pesquisou sobre o assunto, para que pudesse ter o mínimo de conhecimento sobre alguma coisa. Bom, então as entradas, elas são sempre os inputs ou output. A retroalimentação, o feedback, aquilo que nós já falamos, que pode ser algo positivo ou negativo. E as informações são os processos de redução da incerteza. Esse processo de redução da incerteza é provocado pela retroalimentação. Então você remete novamente o resultado, passa por um processo de melhoria e volta novamente fazendo o ciclo. Então, com os erros, você vai eliminando os erros. Muito bem, informação. O dado, né, para que a gente possa entender e construir o conhecimento, nós precisamos de dados. O dado, ele é um registro ou uma anotação a respeito de um evento ou ocorrência. Algo que aconteceu. Informação é o conjunto de dados com significado. Vocês estão lembrados daquele exemplo que eu dei na sala, falando sobre uma pesquisa de bombons, né? Se eu pergunto simplesmente para uma pessoa, olha, da sala, que bombom que você gosta? Ah, eu gosto de morango. E a partir disso, eu imaginar que todas as pessoas da sala poderão gostar de bombom de morango, é um erro. Eu só tenho um dado, eu não tenho uma informação gerada. Eu simplesmente, de forma imatura, imaginei que todo mundo poderia gostar de morango, porque uma das pessoas me falaram que gostava de morango. Tá? E a comunicação torna comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação. O processo de comunicação, ele é importante por conta do compartilhamento. Quanto mais as informações são compartilhadas, melhor e mais rápido é o processo de conhecimento, porque você consegue aglutinar e agrupar várias outras comunicações e informações na construção de conhecimento. Beleza, pessoal? E depois nós vamos seguir então a continuação do vídeo, ok? Até mais. Se inscreve no joinha e clica no canal. Oi, filho.